Olá, me chamo Thalita Martins, sou estudante do curso de graduação de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Caracterização Ambiental, o LACAR, e irei apresentar meu trabalho intitulado Estudo da Síntese de Nanolipossomas por meio de planejamento fatorial. Bem, os lipossomas são vesículas esféricas formadas por bicamadas fosfolipídicas que são similares à membrana celular e por um núcleo aquoso central. Essas estruturas assumem o papel de transportadores eficientes, já que, devido à sua natureza anfipática, são capazes de encapsular compostos polares e apolares. Logo, eles apresentam uma extensa aplicação em diferentes áreas da indústria. Apesar disso, a síntese de lipossomas com tamanho e forma uniforme ainda é um desafio, já que diversos fatores metodológicos podem influenciar na morfologia das vesículas e dificultar a reprodutibilidade da síntese. Sendo assim, o trabalho visa otimizar a síntese de nanolipossomas por meio de um planejamento fatorial fracionado, a fim de identificar quais são os principais fatores que afetam a forma e tamanho dos lipossomas, maximizando a obtenção de vesículas com características desejáveis. Nesse trabalho, a síntese de nanolipossomas seguiu o método de hidratação do filme fosfolipídico, seguido por sonicação. Inicialmente, são misturados em um balão de fundo redondo contendo o clorofórmio, que é um solvente orgânico, o fosfolipídio e o colesterol. O balão, então, é rapidamente agitado e levado ao rotoevaporador com banho quente a 60 graus, para que ocorra a remoção completa do solvente orgânico e para que se forme o filme fosfolipídico. A segunda etapa, que é a hidratação do filme fosfolipídico, ocorre por meio da adição de um tampão, seguido por homogeneização e ultração de banho por 15 minutos. Dessa forma, os lipossomas são formados. Por fim, a solução passa por uma ultração de ponta, com um banho de gelo para evitar aquecimento, para que ocorra a fragmentação e redução das vesículas sintetizadas. Bom, as vesículas foram caracterizadas quanto a tamanho, dispersão e potencial zeta, utilizando espalhamento de luz dinâmico, e os dados foram analisados no software estatístico. A síntese de nanolipossomas por meio desse planejamento fatorial fracionado gerou vesículas com tamanhos hidrodinâmicos médio variando entre 115 e 933 nanômetros, como é possível observar na figura 2A. Utilizando esse tamanho hidrodinâmico médio também como uma variável resposta, foi possível calcular os efeitos das condições sobre a morfologia dos nanolipossomas, como é apresentado na figura 2B. Pode-se, então, inferir que a variação na concentração de fosfatidilcolina e nos pulsos de ultrassom foram as condições mais significativas para a obtenção de lipossomas monodispersos e de menor tamanho, sendo que a aplicação da concentração 9:1 e de 50% de pulsos de ultrassom são os valores ideais para a obtenção de lipossomas com tais características. Isso ocorre porque os fosfolipídios se organizam de forma que as interações hidrofóbicas sejam mitigadas, o que gera vesículas de menor tamanho. Entretanto, com a presença do colesterol, que é um estabilizante de membrana, em grandes quantidades, os fosfolipídios não conseguem se reorganizar, o que promove a formação de lipossomas de maior tamanho e polidispersos. A aplicação de sonicação também é uma ferramenta muito útil para a redução de tamanho, já que ela provoca a fragmentação das vesículas de grande dimensão em vesículas de menores diâmetros. Por fim, ao aplicar o potencial zeta como uma variável resposta, foi possível identificar que o pH do meio é um fator que está relacionado à estabilidade das nanovesículas, como é demonstrado na figura 2C, sendo que a utilização de um tampão com pH mais básico, um pH 9, como foi utilizado no trabalho, gera vesículas mais estáveis. Isso ocorre porque em meios ácidos, o grupo fosfato presente nos fosfolipídios pode sofrer neutralização e a polaridade das vesículas é reduzida, o que também pode impactar no tamanho final das nanolipossomas. Dessa forma, o trabalho possibilitou a identificação do impacto de diferentes condições metodológicas nas características de nanolipossomas, o que é fundamental para a otimização e reprodutibilidade da síntese monodispersa dessas estruturas coloidais. Obrigada.